Olá, meu nome é Geiel e esse é mais um Roda das Charuteiras. No episódio de hoje, a gente vai discutir um pouco sobre o cotidiano das mulheres na fábrica, o nascimento das fábricas e como que se dava e se deu a resistência das mulheres fumageiras dentro da fábrica Suerdick. Bom, vamos lá? Agora eu deixo vocês com a Jamile e com a Andreina para apresentar para vocês o tema e destrinchar essas ideias com a gente. Bora lá? Com vocês, o poema As Charuteiras, de Jamile Santos Souza. Lá vem as charuteiras, mulheres guerreiras destina ao trabalho. Elas que vêm de Bonfim de Feira, Amargosa, Cruz das Almas e Cabeças. Também de Cachoeira, São Felipe e Conceição de Feira. De São Félix a Santo Amaro e toda a redondeza do recôncavo baiano, lá vêm as mulheres com suas andanças em busca do ganho. Dos lugares mais distantes vinham produzir o fumo. No labor de uma luta diária, transitavam as estradas. Dona Nenê de Zequinha, Edite e Caboquinha. Tinha também Dona Rezinha, Menininha, Joselita e Nicinha. Saíam ao raiar do sol em direção aos centros das fábricas. Essas mães, filhas, tias, esposas e avós eram charuteiras, charuteiras de mão cheia que garantiam o sustento da casa. Enrolavam, anelavam, encapavam, de tudo um pouco faziam. Cozinhavam, plantavam e lavavam na labuta do dia. Eram fumageiras, mas também donas de casa. Exercia todo tipo de função, seja como domésticas ou como operárias nas fábricas de produção. Dos fumos comuns aos mais requintados tinham que produzir, de 80 a 200 por dia para o seu salário garantir. Produziam para cumprir a tarefa do dia, pois se não o fizesse, nem seu dinheiro no final de semana teria. Em meio às cantigas e festejos que faziam, essas mulheres resistiam ao cansaço. Com humor e alegria celebravam suas tradições e devoções como refúgio do seu trabalho diário. É do fumo que elas vivem e desde criança pensam em uma boa charuteira se tornar, para ajudar a sua família e de vida melhorar. Então, como foi abordado no episódio anterior, a fundação das primeiras fábricas no Recôncavo só ocorreram a partir dos finais do século XIX. E foi com o investimento dos alemães na construção dessas manufaturas que se deu início às produções em larga escala de charutos. E é nesse contexto, que as mulheres, as charuteiras, elas vão se inserir, vindo em um momento posterior ocupar esses espaços das fábricas, e se tornarem também maioria, dessa mão de obra que foi principal e primordial para que essa produção ela se desenvolvesse nesse território. Essas mulheres, no entanto, elas correspondiam basicamente 70% da mão de obra dessas fábricas. E os homens, eles não se ocupavam dessas atividades, eram minorias, geralmente eles estavam destinados às atividades de banqueiro, capeeiro, prenseiro, e não necessariamente a de fazer e confeccionar charutos, Essa atividade, realmente, ela estava ligada às mulheres, e é por isso que as fábricas eles davam preferência em contratar essas mulheres, porque elas tinham esse cuidado, essa habilidade, de produzir um charuto, mais, vamos dizer, atrativo. E além disso também as mulheres naquele período eram mão de obra barata, então assim, era uma coisa que a fábrica ela lucrava com aquela produção, daquelas mulheres que
que tinham que se desenvolver um bom charuto, um charuto de qualidade, e recebiam pouco, por serem mulheres em um contexto em que seus direitos ainda não eram garantidos. Então, essas mulheres aí passaram por vários processos de opressão dentro dos espaços das fábricas, dentro dos espaços sociais de convivência e também das suas famílias, mas foram mulheres que resistiram e que conseguiram conquistar sua independência, conquistar os seus espaços e ajudar no sustento das suas famílias. E é importante dizer, né, de que contexto essas mulheres vêm, qual é a realidade dessas mulheres. A maioria delas eram mulheres de renda baixa, com certeza essa região era uma região ainda que a maioria da população era de baixa renda, de maioria negra também, e vinha de contextos de famílias grandes ou às vezes famílias pequenas. Eram mulheres também que algumas delas não se encontravam dentro dos espaços, dentro das cidades onde as fábricas estavam localizadas. Então muitas delas elas tinham que vir de outras localidades dos arredores, andando até os centros das fábricas para poderem trabalhar. Então, eram mulheres que viviam realidades assim muito duras, de terem que enfrentar dificuldades assim, em que os relatos delas dizem muito sobre essas dificuldades de vivência, de terem que deixar seus filhos, sua família, e todo dia traçar o mesmo trajeto de vinda para a fábrica e ida para suas casas. E ainda assim ter que lidar com a realidade do trabalho doméstico, de cuidar dos filhos, de dar conta das atividades de casa, assim, após o trabalho feito dentro das fábricas. Olá, sou Andrina. Eu vou falar um pouco sobre as lutas das mulheres na fábrica Swerdic. Por mais que as mulheres fossem a maioria, eram os homens que acabavam dominando e ocupando os melhores e os cargos mais remunerados na fábrica, enquanto as mulheres, que muitas vezes trabalhavam o dia inteiro, sem intervalos, acabavam ganhando bem menos. Detalhe que, como a colega falou, as mulheres eram a base na produção de charuto, o que ajudou na popularidade do produto, não só nacionalmente, mas também internacionalmente pela sua excelência. Por mais que as condições de trabalho na fábrica não fossem as melhores, as fumageiras nunca pararam de desistir. Um exemplo claro disso é que foi através da luta delas que hoje o Colégio Estadual Gerhard Meyer Swerdic está funcionando. Preocupadas com o futuro de seus filhos, elas se organizaram e, com a ajuda do então gestor da fábrica, Gerhard Meyer Swerdic, elas conseguiram que um dos armazéns da fábrica fosse cedido para poder se transformar no colégio, para que seus filhos pudessem ter acesso ao ensino ginasial. E em 1970, nasceu o Colégio Estadual Gerhard Meyer Swerdic, que levou o nome do gestor da fábrica na época. Foi também na gestão de Gerhard Swerdic que as operárias passaram a garantir um pouco dos seus direitos trabalhistas, onde na fábrica passou a ser feitas consultas médicas, financiamento em internações e cirurgias feitas em Salvador e fornecimento de remédios. Embora esses direitos fossem garantidos, as condições de trabalho não melhoraram muito, e as trabalhadoras continuavam a ser mal remuneradas, ganhando apenas pelos charutos que produziam, o que era garantido pelo supervisor mestre. E é isso. A partir da contribuição das companheiras, a gente consegue perceber como que a função social que é relegada à mulher dentro da sociedade que a gente vive, ela tem um histórico muito anterior ao que a gente está vivendo hoje. Isso é possível perceber nessa manutenção de lugares subalternos, de uma posição mais baixa dentro da hierarquia, dentro da própria fábrica, quanto fora dela. E isso nos ajuda a compreender tanto como funcionava a própria estrutura da fábrica, a própria produção do charuto, quanto a nossa própria sociedade atualmente e daquela época também. É a partir disso que a gente consegue dar continuidade e construir uma sociedade diferente. E eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, aguardamos vocês no próximo episódio.